Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma leitura da Sagrada Escritura. Dando continuidade, hoje iremos ler juntos os capítulos 13, 14, 15 e 16 do livro de Gênesis. Que Deus nos acompanhe nessa leitura de hoje. Vamos às leituras então. O capítulo 13 diz assim: Abrão subiu do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão era muito rico em gado, prata e ouro. Partiu do Neguebe, indo de lugar em lugar, até chegar a Betel, ao lugar entre Betel e Ai, onde havia armado sua tenda anteriormente e onde tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos, tendas e servos. Mas a terra não era suficiente para os dois porque possuíam tantos bens que não podiam habitar juntos. Surgiu uma contenda entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os pastores dos rebanhos de Ló. Os cananeus e os ferezeus também habitavam naquela terra na época. Então Abrão disse a Ló: Não haja contenda entre mim e você, nem entre os meus pastores e os seus, pois somos parentes. Não está toda a terra diante de você? Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que todo o vale do Jordão era bem irrigado, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito até Zoar. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Depois que Ló se separou de Abrão, o Senhor disse a Abrão: Olhe ao redor, desde onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e à sua descendência, para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, então será possível contar os seus descendentes. Levante-se e percorra a terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e foi viver próximo aos carvalhais de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Passando para o capítulo 14. Na época de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, esses reis foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adimá, Semeber, rei de Zeboim, e o rei de Bela, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram suas forças no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. Durante 12 anos estiveram sujeitos a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que o apoiavam saíram e derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Uzins em Ram, os Emins em Savé Kiriataim e os Oreus desde os montes Seir até El-Parã, próximo ao deserto. Em seguida, voltaram para En-Mispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e também dos amorreus que viviam em Hazazon Tamar. Então, os reis de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Bela, Zoar, saíram e prepararam-se para a batalha no vale de Sidim contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. O vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns de seus homens caíram nesses poços, enquanto o restante fugiu para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todo o seu mantimento e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e todos os seus bens, pois ele morava em Sodoma. Um sobrevivente veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, todos aliados de Abrão.
Quando Abrão ouviu que seu parente tinha sido levado prisioneiro, convocou os 318 homens treinados nascidos em sua casa e foi em perseguição aos inimigos até Dan. Durante a noite, dividiu seus homens para atacá-los e os derrotou, perseguindo-os até Robá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens, trouxe de volta seu parente Ló e tudo o que ele possuía, juntamente com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Depois que Abrão voltou da vitória sobre Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma veio ao seu encontro no vale de Savé, que é o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Então Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um fio ou uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer: Eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a parte que pertence aos homens que foram comigo, Aner, Escol e Manre, que eles recebam a sua parte. Passemos agora para o capítulo 15. Depois desses acontecimentos, o Senhor dirigiu a palavra a Abrão numa visão e disse: Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão respondeu: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou as metades umas de frente para as outras. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que uma escuridão terrível e ameaçadora veio sobre ele. Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e houve densas trevas, um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Aqui está o capítulo 16 de Gênesis, sem distinção de versículos. Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera filhos. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, deite-se com a minha serva,
Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão morava em Canaã. Foi então que Sarai, sua mulher, tomou Hagar, sua serva egípcia, e a deu a Abrão como mulher. Ele se deitou com Hagar, e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a responsabilidade pelo mal que estou sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que está grávida, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai maltratou Agar. Por isso ela fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto no caminho de Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e dará à luz um filho. Dê-lhe o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê, pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que está entre Cádiz e Berede foi chamado de Ber-Lai-Roi. Hagar teve um filho de Abrão, e este deu o nome de Ismael ao filho que ela teve. Abrão estava com 86 anos de idade quando Hagar lhe deu Ismael. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenhas meditado a palavra com proveito. Que Deus te abençoe